Deputado estadual Sargento Reginaldo, antes de ontem, na última quarta-feira, ele abriu espaço de pronunciamentos no plenário da Assembleia, falando de um tema antigo, já no esquecimento de muitos cearenses, o caso do escândalo dos banheiros. O escândalo dos banheiros foi o maior escândalo do primeiro governo de Cid Gomes, isto lá nos idos de 2010. Foi um grande escândalo e, consequentemente, teve uma grande repercussão. Porque o caso registrava desvio de alguns milhões de reais. E, pasmem, esses milhões de reais era para construção de banheiros em residências desprovidas de tal espaço em todo o estado do Ceará. O fato, o escândalo dos banheiros, de tão grande que foi, motivou a perda do cargo vitalício de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no momento em que ele era presidente da Corte do Estado, no caso, Teodorico Menezes, e atingiu outros servidores do Estado, respingando até em setores do Banco do Nordeste do Brasil, onde saía uma parte do dinheiro. Pois bem, esse caso, o do escândalo dos banheiros, registrado lá nos idos de 2010, 15 anos depois, agora em 2025, 15 anos depois do seu nascimento, está trazendo uma novidade, está vindo à tona com uma novidade. É que o Camilo Santana, ministro da Educação, senador da República, ex-governador do estado do Ceará, o centro do escândalo lá naquele momento, em 2010, pois ele era secretário das cidades do governo Cid Gomes. Foi esse tema que o deputado estadual Sargento Reginaldo levou à tribuna da Assembleia na última quarta-feira, 17 de setembro. Vamos ouvi-lo. O escândalo dos banheiros. Adivinhe quem é um dos protagonistas do escândalo do banheiro? Na época, secretário de governo, depois governador do estado, atual ministro da Educação, Camilo Santana. Rapaz, as coisas nesse Ceará são tão estranhas. Nós fomos procurar arquivos da imprensa sobre um dos maiores escândalos de corrupção recente no estado do Ceará. Os arquivos sumiram. Você não acha numa pesquisa, procurem aí. Escândalo do banheiro. Praticamente não tem quase nada. Mas sabe qual foi a surpresa, deputado Cláudio Pinho? A surpresa foi que o processo ainda está em andamento. A surpresa foi encontrar uma resposta do Ministério Público do Estado do Ceará a uma provocação feita pela defesa do senhor ministro da Educação, Camilo Santana, que está com o bem bloqueado. Bem bloqueado no valor de quase R$500 mil. E ele queria desbloquear os bens.
Aí sabe o que foi que o Ministério Público disse? O Ministério Público disse simplesmente o seguinte: considerando que não houve ressarcimento ao erário ou composição extrajudicial que suprisse a necessidade de constrição, mostra-se legítima, necessária e proporcional a manutenção da medida de indisponibilidade dos bens. Vai ser julgado hoje. Atenção, imprensa cearense, o escândalo dos banheiros não acabou, hein? Camilo Santana ainda não foi inocentado, hein? Um escândalo envolvendo milhões do erário público para tirar, como o deputado Heitor citou ontem aqui, cearenses da condição indigna de ter que defecar em buracos, no chão. E fizeram disso uma forma de desvio de recursos. Então, meus amigos, o parecer do Ministério Público fala claramente: os documentos colecionados pelo agravante, Camilo Santana, não trazem elemento inovador ou idôneo a afirmar os fundamentos sólidos e bem lançados na decisão, limitando-se a peça de índole defensiva e retórica. Não afastam os indícios contundentes de fraude e malversação de verbas públicas detectados no bojo do convênio 127, cidade, etc., celebrado entre a mencionada secretaria, que ele era o gestor, e a entidade assistencial do município de Pacajus. Bom, esse, na verdade, é o que disse o sargento Reginaldo com relação aos arquivos desse escândalo, as notícias desse escândalo não desapareceram, porque nós estamos mostrando, por exemplo, aí agora, alguns dos registros da época. Essa aí é uma manifestação do ex-secretário das cidades, o Camilo Santana, justificando, dizendo que não tinha participação no caso. Bom, nós estamos aqui com não apenas com essa manifestação do Ministério Público, esse documento que foi apresentado aí pelo sargento Reginaldo, que foi assinado pela Procuradora de Justiça, Ângela Maria Góes do Amaral Albuquerque Leite. Foi ela que assinou essa manifestação do Ministério Público, em parte lida pelo deputado sargento Reginaldo. Mas lá numa outra parte dessa sua manifestação, ela diz: nesse contexto, ausente qualquer elemento capaz de infirmar o juízo cautelar proferido e considerando que não houve ressarcimento ao erário ou composição extrajudicial que suprisse a necessidade da constrição, mostra-se legítima, necessária e proporcional a manutenção da medida de indisponibilidade de bens. Ela está tratando aqui da indisponibilidade de bens do atual ministro da Educação, Camilo Santana. E acrescenta: exposites, manifesta-se o Ministério Público pelo desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se em sua inteireza a decisão combatida nos autos principais, por se encontrar em plena conformidade com a legislação em regência, com a jurisprudência pátria e, sobretudo, com a tutela do patrimônio público e da probidade administrativa, medida essa necessária, proporcional e adequada à proteção do patrimônio público. Essa manifestação da Procuradora de Justiça, Ângela Maria Góes do Amaral Albuquerque Leite, Procuradora de Justiça, vice-coordenadora do Núcleo de Recursos Cíveis
ela foi assinada em 20 de agosto de 2025, num processo de agravo de instrumento. Essa indisponibilidade de bens do ex-governador Camilo Santana foi decretada por um juiz e ele agravou dessa decisão, portanto, o fato veio para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, onde está para ser julgado a qualquer momento, porque a desembargadora relatora pediu pauta para esse julgamento. O número do processo é 0824 0021 8962-1. Então, quando chegou essa manifestação, às mãos da desembargadora, relatora do processo, a desembargadora é a excelentíssima senhora Tereze Neuma Duarte Chaves. Ela é a relatora. Então, ela fez o relatório dela, onde ela diz lá que, em decisão liminar, lá o magistrado, lá o juiz, deferiu o bloqueio dos ativos financeiros e sequestro de valores depositados em contas correntes, poupanças e aplicações financeiras de titularidade do agravante. O agravante aqui é o ministro da Educação, Camilo Santana. E prossegue a desembargadora. Indisponibilidade de veículos registrados em seu nome e cláusula de indisponibilidade sobre os imóveis registrados nos municípios de Fortaleza, Pacajus, Chorozinho, Horizonte e Pindoretama. E vai mais adiante, ela no seu relato, para concluir dizendo que, com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela manutenção da medida de indisponibilidade de bens, por entender que o agravante aqui é o ministro da Educação, Camilo Santana. Prossegue ela, por entender que o agravante não apresentou argumentos suficientes à reforma da decisão recorrida. Por último, o agravante, por petição de folhas 223, anexou decisões e pareceres favoráveis à tese por ele defendida neste recurso, aplicados a casos que entende como análogos. Requereu que tais documentos fossem considerados no julgamento do presente agravo. Despacho determinando a abertura de vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca da petição de folhas 223 e dos documentos anexos, a fim de se evitar eventual nulidade nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Manifestação do parquê, Ministério Público, pela ausência de elementos capazes de infirmar a decisão agravada de indisponibilidade de bens, entendendo que a medida constritiva se encontra em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátria. É o relatório.
Peço data para julgamento. Fortaleza, 27 de agosto de 2025. Desembargadora Tereze Neumann Duarte Chaves, relatora. Bom, o escândalo dos banheiros de 2010 está longe de ser julgado, longe. Aqui nós estamos tratando de um agravo de instrumento cujo agravante, autor, é Camilo Sobreira de Santana. Esse agravo de instrumento é contra lá uma decisão do juiz da segunda vara da comarca de Pacajus, que decretou essa indisponibilidade de bens do hoje ministro da Educação. Pois bem, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará está para julgar um agravo de instrumento. Não é o mérito da questão. Por isso é que eu digo que essa questão ainda vai durar mais algum tempo. Está em discussão agora essa tal da PEC, que traz alguns benefícios para os políticos, sobretudo os parlamentares. Por essa PEC aí, os deputados, senadores, só serão processados pelo Supremo Tribunal Federal se o Senado ou a Câmara derem autorização para o processo, para o curso do processo, tanto senador quanto deputado. Isso, no fundo, acaba sendo prejudicial a eles próprios, a eles mandatários de hoje, detentores de mandato de hoje. Porque acontece exatamente isso. Camilo ainda está em atividade, é senador da República, é ministro da Educação. Mas se não fosse, esse processo não estaria se arrastando como está. E aí fica a imagem do político maculada até a decisão, ou até depois da decisão, se a decisão for condenatória. O importante para eles, esses políticos, seria não procurar esconder os processos. Foi denunciado por um crime qualquer, vai lá, faz a sua defesa rapidamente e ajuda no julgamento rápido do processo, para que nem a justiça fique sendo criticada pela sua morosidade. 15 anos para julgar uma ação civil de improbidade administrativa. 15 anos. Lá no primeiro grau, agora está no segundo grau, um agravo de instrumento. Não é o julgamento do mérito do processo. E aí se levanta novamente essa questão, expondo o nome de uma autoridade pública nacional. O pior de tudo é que quem foi fazer a defesa do ministro Camilo Santana nesta quarta-feira lá na Assembleia foi o deputado Júlio César Costa Lima, conhecido como Julinho do Camilo. Por que ele é conhecido como Julinho do Camilo? Porque ele foi candidato a prefeito de Maracanaú quando o Camilo Santana era governador do estado e ele queria se aproveitar da popularidade do governador, por isso botou o nome do governador no seu nome de candidato. Em vez de Júlio César Costa Lima Filho, ele registrou na Justiça Eleitoral como candidato Julinho do Camilo. Foi ele que foi fazer a defesa, contestar o pronunciamento do deputado Sargento Reginaldo.
e alguns dos seus próprios colegas, em conversa de ouvido, ficavam dizendo: logo ele, que está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual por conta de rachadinha no seu gabinete, ele pegava o dinheiro da verba de desempenho parlamentar para pagar assessores e entregava essa verba a uma pessoa que havia lhe emprestado dinheiro, a um agiota. Lhe havia emprestado dinheiro para a campanha. E esse agiota recebia o dinheiro que era para ser pago aos assessores do gabinete, a verba de desempenho parlamentar. O agiota recebia em pagamento da sua conta, pois esse deputado foi quem foi defender o ministro Camilo Santana, quando muitos outros deputados do PT, com credibilidade, poderiam ter feito essa defesa.